Ok, bem, como esse é meu primeiro vídeo, eu acho válido fazer uma introduçãozinha, né? Bem, meu nome é José, podem me chamar de Juzi, e eu vou falar de coisas. Fim da introdução. The Legend of Zelda Breath of the Wild é um jogo que, desde os seus dias mais primitivos, já dá uma discussão bem ativa sobre ele. Quero dizer, o tal do Zelda U. Por muito tempo foi meio que um desses títulos lendários que parecem até que nunca vão ver a luz do dia, mas mesmo assim são um estopim para um imenso hype. Felizmente, o novo jogo da franquia Zelda teve uma história mais feliz do que as outras vítimas desse limbo, com a revelação completa de gameplay do título na E3 de 2016 e seu eventual lançamento em 3 de março do ano seguinte. Breath of the Wild acabou por se tornar um grande destaque na indústria, sendo extremamente aclamado por críticas e jogadores, com até o mais casca grossa dos fanboys falando que esse jogo tinha superado o clássico Ocarina of Time. Levou o prêmio de Game of the Year em 2017, em pouco tempo se tornou o título mais vendido da franquia, além de ser um dos principais responsáveis por alavancar as vendas do recém-lançado Switch e tirar a Nintendo do bodaco que eles se encontraram com o Wii U. Além de ser o assunto principal de inúmeras discussões de gamers desocupados, que ou babam ovo desse jogo como se fosse a reencarnação de Jesus Cristo e usam para justificar seus estranhos fetiches por homens-peixes, ou fazem rants estupidamente exagerados de como esse jogo é ruim ou superestimado, com o principal intuito de irritar fanboys ignorantes. E também justificar seus fetiches por homens-peixes. A questão é que já se falou muito sobre esse jogo, e pode ficar parecendo que não existe muito mais do que se possa falar sobre ele. Como se todos os pontos já tivessem sido feitos, sabe? Todo mundo já falou de como ele conserta muito dos problemas dos jogos open world, ou de como o sistema de durabilidade de armas pode ser bem irritante às vezes. Além das teorias dos fãs sobre os vários mistérios do jogo. Enfim, com tudo isso dito, eu ainda gostaria de dar meus 2 centavos para o extenso e infinito papo sobre esse jogo. Não com o intuito de falar a minha opinião superior e inovadora, muito porque ela não é, nem de longe. E na real, apenas falar sobre um sentimento sincero que eu sinto em relação a aspectos desse jogo que eu tanto gosto. Sobre o que eu gostaria de falar? Bem, recentemente eu comecei a refletir bastante sobre uma das características principais do jogo. E tudo isso começou com a busca por anime cult. É essa parte do vídeo que eu mudo completamente de foco para falar sobre desenho japonês. Mas calma, calma, eu já volto a falar de joguinho. Eu juro. Por favor, não vá embora. A palavra yashikei pode ser traduzida literalmente do japonês como cura ou algo que cura. Dentro da mídia de anime e mangá, é considerado como um subgênero, cujas suas características refletem diretamente o significado desse termo. Seriam obras curadoras, que muito do seu apelo tem a ver com a experiência oferecida, por elas causarem um relaxamento catártico em seu espectador. Se essa definição pareceu meio vaga, é porque ela é. E acho que é uma dessas coisas que podem ser bem difíceis de se discutir, já que, apesar de conceitualmente simples à primeira vista, os limites do que é um Yasuke podem ir para caminhos totalmente diferentes se seguirmos apenas a ideia do é algo relaxante. Quero dizer, algo ser relaxante é, na realidade, bem subjetivo. Por exemplo, assim como isso aqui pode ser relaxante para certas pessoas,
Isso daqui também é relaxante para certas pessoas? Entenderam onde eu quero chegar? A real é que as características desse tipo de obra já eram encontradas na cultura japonesa há séculos. E esse formato do efeito catártico que essas obras tanto buscam está enraizado entre as várias particularidades do coletivo nipônico. E já que agora eu vou ter que contextualizar isso melhor, para adiantar logo o meu lado, eu vou usar como exemplo o tal do anime cult que eu falei lá no início. E esse anime é Yokohama Shopping Log, ou Yokohama Kidashiko. Como eu disse antes, eu descobri isso enquanto eu via análises aleatórias de desenho japonês pelas interwebs. Até que uma review em particular me chamou a atenção. E essa review é da de Yokohama. O mangá de Yokohama, escrito por Hitoshi Ashihano e publicado em abril de 1994, é considerado um destaque entre os Yashiki. No meu caso, o que eu vi foram apenas os 2 episódios em anime, lançados diretamente para vídeo em 1998. Animados pelo estúdio Adiador, o mesmo de Ascend of Bookworm. Eles obviamente não cobrem tudo do mangá, já que, bem, é meio difícil espremer da totalidade de 142 capítulos de mangá em 2 episódios de 22 minutos. Mas, mesmo não cobrindo tudo o que acontece na história, esses ovos fazem um bom trabalho em setar os temas da obra e seus objetivos no geral. E ainda serve para os pontos que eu quero fazer daqui. Enfim, então, sobre o que é esse anime? Bem, basicamente nós acompanhamos o dia a dia dessa garota de cabelos verdes chamada de Alpha. Quando eu falo dia a dia, eu digo isso no sentido mais puro e simples que essa explicação pode ter. Vemos ela, por exemplo, acordar, trabalhar, ir às compras, receber visitas e etc. Falando assim, pode até parecer que isso aqui não tem absolutamente nada de especial. Porém, existem 2 detalhes bem relevantes que fazem com que esse anime se destaque um pouquinho mais. Primeiro, Alpha é na verdade um androide e tem como objetivo primário cuidar de um cafezinho até que o seu proprietário volte. E segundo, o mundo do anime é na verdade um pós-apocalipse onde a civilização humana se encontra numa decadência total. Recuperei seu interesse agora, não foi? Quero dizer, talvez não, eu não te conheço e não sei os seus interesses. Mas enfim, eu ainda acho que para muita gente a adição desses 2 fatores pode ajudar em tornar essa premissa aparentemente simplória em algo minimamente mais interessante. Mas não se deixe enganar, porque o que eu falei no início, sabe, de que a gente praticamente só vê o cotidiano da Alpha, ainda é válido. Esse contexto apocalíptico e a caracterização da personagem não são utilizados da forma que muitos esperam que tais arquetipos funcionem. Algo na linha de tipo a protagonista ser algum tipo de super robô que vai se juntar a uma resistência que vai salvar o mundo, algo do tipo. Não. Yokohama é simples. E é essa simplicidade que torna esse anime e tantos outros Yashikei tão especiais para certas pessoas. Olha, eu não sei se já ficou clara a definição de Yashikei que eu estou tentando dizer. Mas essa cura desse tipo de obra não é apenas um alívio causado pela liberação do estresse acumulado. É um relaxamento alcançado pela apreciação daquilo que é simples e mundano, onde não há grandes preocupações com grandes questões, onde o cotidiano é apreciado e contemplado. A ideia de atingir um estado de paz pela observação da natureza em seu estado mais puro é algo bem presente nos ideais nativos do Japão e do Extremo Oriente em geral, sendo parte fundamentais dos dogmas do budismo e shintoísmo, por exemplo. Muitas obras Yashikei traduzem isso para outros âmbitos que vão além de contemplar o ambiente. Assim, trazendo ódio à pureza e simplicidade a coisas como o cotidiano pacato no Slice of Life, ou uma comédia leve de garotinhas fofas fazendo coisas fofas.
Em suma, o que define o Yasuke é muito mais seu específico efeito relaxante sobre o leitor da obra e seu conteúdo em si, onde pouco é muito e simplicidade serve como uma espécie de remédio escapista dos grandes dilemas que nos circulam regularmente. Então nós voltamos a Breath of the Wild. Esse jogo não é nem de longe uma experiência Yasuke por completo. O simples fato do jogo possuir um sistema de combate impede isso. Mas eu ainda acho que o design dessa entrada em específico na franquia Zelda tomou as suas devidas notas quanto às obras que curam, em especial de como elas usam o vazio. A inspiração nos filmes do Ghibli, os do Miyazaki em especial, são bem claras e ofereceram para o time e as bases em relação à estética geral do jogo. Mas essa inspiração também reverbera nos temas centrais de Breath of the Wild. Os filmes do Miyazaki também são, pelo menos em sua grande maioria, considerados exemplos de Yasuke. Em entrevista com o crítico de cinema Roger Ebert, o diretor explica melhor o conceito de mar. A ideia de como o vazio que existe no intervalo entre eventos é um momento para se apreciar, funcionando como uma espécie de passagem, um silêncio que te prepara para um entendimento completo do que está por vir. O mar é algo que também pode fazer parte do Yasuke, já que é um conceito que incorpora muitas das mesmas nuances. O canal Writing on Games tem um vídeo que traz como tese principal o porquê dos espaços vazios em Breath of the Wild importarem. Se tu manja de inglês, vai lá e vê, o vídeo é bem bacana. Mas basicamente o vídeo elabora como as regiões vazias do mapa de Hyrule, o mundo do jogo, funcionam como um emancipador para a exploração. O que em muitos jogos do gênero é um problema, o world design de Breath of the Wild transforma em algo que catalisa um sentimento único que incentiva o jogador a querer descobrir mais e mais. É definitivamente um dos highlights do jogo, talvez o maior até. E demonstra como o mar do Miyazaki foi traduzido para o formato de gameplay dentro de um mundo aberto, já que Hyrule é tão fascinante quanto os mundos do Ghibli. Mas eu diria que o vazio de Breath of the Wild vai além de funcionar como apenas um motivador para a exploração num nível apenas mecânico. Ele também serve para nos contar mais sobre o mundo do jogo e de como nos sentimos em relação a ele. O motivo para que Yokohama me motivasse a fazer um vídeo sobre algo que, à primeira vista, parece ser totalmente diferente é porque, bem, eu acredito que em certos pontos cruciais, essas obras não são tão diferentes assim. A Hyrule que nos é apresentada em Breath of the Wild é uma ruína, o reflexo de distantes lembranças do reino magnânimo que foi abalado pela calamidade e desmantelado. Assim sobrando apenas os mitos deixados para trás do que já foi essa terra no passado. Já Yokohama, como eu já tinha dito anteriormente, também se passa num mundo em decadência, onde cidades ficaram inundadas graças ao aumento do nível do mar e a população humana está diminuindo lentamente. O pós-apocalipse é algo muito comum em praticamente todo tipo de mídia. É um cenário eficiente para trabalhar inúmeros temas de formas diversas. Mas geralmente a grande parte das histórias usa essa ideia para estabelecer um mundo em completo caos, onde a decadência da civilização trouxe o conflito constante, seja eles zumbis, guerra nuclear ou revolução das máquinas. Tanto Breath of the Wild quanto Yokohama, porém, trazem um olhar menos caótico ao fim do mundo. Não exatamente mais otimista, mas ainda bem mais distante da imagem que normalmente se vê à cabeça quando se fala em pós-apocalipse. Em ambas as obras ainda temos uma situação de crise e todas as consequências disso. Mas a visão que elas propõem sobre o estado atual do mundo é bem mais harmoniosa. A Hyrule de Breath of the Wild e o Japão de Yokohama são apresentados por perspectivas muito particulares dos seus protagonistas. Em Breath of the Wild, o Link cumpre com o papel de self-insert do jogador, como já é de costume na franquia. Nesse jogo em específico, ele sofre com amnésia, o que é uma forma da história justificar o fato dele saber tanto quanto o jogador sobre o mundo selvagem que acabou de acordar. Já Alpha em Yokohama tem uma personalidade bem mais definida, apesar de não exatamente forte. Ela, como androide, fica na eterna espera por seu dono, e é bem conformada com isso. Mas ela ainda é totalmente humana no seu comportamento e emoções,
e não age de forma robótica, e tenta de alguma forma aproveitar do seu tempo no ambiente em que ela está. Esses dois personagens, mesmo sendo bem diferentes um do outro, em que ambos procuram estabelecer algum sentido no cenário em ruínas que os cerca, tentando compreender quais são as lembranças que o mundo antigo trazem consigo e o que essas lembranças significam agora. Alpha e seus parceiros de moto contemplam a antiga Yokohama, que se em algum momento essas luzes representavam uma área urbana que nunca dorme, no presente, para ela, compõe um cenário noturno de um lago calmo. E em Breath of the Wild, nós como Link, redescobrimos esse mundo que uma vez já fizemos parte. Nos deparamos com o que sobraram de cidades, restos de batalhas épicas, e literalmente vamos atrás de memórias do passado enquanto continuamos nossa busca para achar um novo lugar na nova Hyrule. Contudo, por mais que perguntas sejam grandes motivadores dessas duas obras, nem todas essas perguntas vão ser respondidas. Uma comparação que exemplifica isso é que, em um certo momento de Yokohama, a Alpha consegue uma câmera e decide que vai usar ela para algo. No caminho, ela reflete sobre essa vontade dela sobre querer tirar alguma foto e se questiona: 私ってそんなにケチだったのかな? Quando ela finalmente chega a um lugar que ela julga ser bom para tirar uma fotografia, ela simplesmente não consegue. Algo faz com que ela seja incapaz de cumprir o objetivo que ela tinha estabelecido. O ambiente, que antes era entendido como algo que tinha algum tipo de fim, agora parecia bem mais vago e vazio, o que faz com que ela simplesmente contemple a paisagem e experiencie aquele momento sem necessariamente algum motivo aparente. Breath of the Wild não tem algo que eu considere que seja exatamente igual a esse momento de Yokohama. Pelo menos não de forma intencional. O jogo tem um objetivo final que é estabelecido logo no início do jogo, e diferentes missões que você pode optar por fazer. Mas é isso que é chave nesse jogo. Ele não te obriga a nada. Hyrule, dentro da estrutura do jogo, serve basicamente como um preparo para a luta final do jogo, onde cada jogador estabelece uma relação diferente com essas ruínas. Quando eu paro para refletir sobre a minha relação com Hyrule, eu não deixo de pensar de como, em algum nível, ela foi bem parecida com a vida que a Alpha leva em Yokohama. Hyrule é tão cheia de coisas, cheia de pontos e pessoas interessantes, mas eu constantemente me deparava em situações que eu tinha acumulado um bocado de missões e que eu poderia muito bem ter já feito, mas preferia ficar andando de cavalo ou escalar alguma montanha. Não acho que isso seja resultado de alguma falha do jogo e me deixar engajado com seu conteúdo principal. Mas, justamente por esse conteúdo nunca ser forçado a mim, eu tive uma experiência realmente única, onde não necessariamente eu obtive grandes resoluções ou mudei radicalmente minha visão sobre qualquer coisa. E essa experiência eu só fui entender 3 anos depois de jogar esse jogo, ao assistir um desenho totalmente estranho e por puro capricho, basicamente. E só assim eu pude dar um nome a essa coisa que eu estava sentindo: conforto. É a natureza do Yasuke que essas obras evocam a responsável por isso. Mas esse sentimento não se resume a apenas um simples momento relaxante. Por causa de todo o contexto de decadência civilizatória que essas obras possuem, o vazio representado aqui é dualista e paradoxal. Enquanto o fim do mundo ainda traz graves consequências que podem ser assustadoras, ele pode também ser um retorno ao zero, um espaço onde temos muitas reflexões que não necessariamente vão ser conclusivas, mas ainda assim nos sentimos satisfeitos de alguma forma. Ou, como a própria Alpha fala, 時代の黄昏がこんなにゆったりと来るものだったなんて。 esse tipo de visão pode ser cética e apática demais para algumas pessoas. Mas eu simplesmente não consigo deixar de expressar fascínio por ela. E, para ser sincero, até me relacionar. Mais do que eu gostaria de mentir, para falar a verdade. No fim, o que eu tiro das minhas aventuras no velho reino de Hyrule, ou das observações que fiz da vida da androide Yokohama, é que, em ambos momentos, foi me mostrado novas formas e diferentes motivos para olhar ao seu redor. E que, até mesmo
quando não parece que há mais nada, talvez ainda exista algo a ser apreciado no vazio. Tá, esse final foi meio pretencioso. Meio que o vídeo todo foi na real. Ok, como eu estraguei definitivamente o fim do vídeo, tudo que eu posso fazer agora é cumprir o meu único dever como alguém que cria conteúdo para o YouTube. Dá like e se inscreve, por favor!